Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Vanderlei. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal. Este é um assunto aí que vai integrar os nossos cursos, né? Então, é um assunto que todo técnico, todo engenheiro do ramo da elétrica, né? Os eletricistas aí, os entusiastas da área, devem entender bem. Então, eu te pergunto, você conhece grandezas elétricas? Você sabe quais são essas grandezas? Então, se você já conhece, né, e observou que durante a nossa aula aqui, a nossa videoaula, eu esqueci algum detalhe, deixa aí nos comentários, tá bom? Para você que é inscrito no nosso canal do YouTube, para você que é inscrito nos nossos cursos, deixa uma mensagem lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? E para você que não sabe ainda, essa é uma oportunidade de conhecer o assunto, tá bom? Esse material ele foi elaborado, né, com apoio do professor Viltemar, tá? O engenheiro Viltemar. Então, vamos aí. Boa aula para você. Esse material ele vai ficar disponível no nosso site, tá? Para consulta. Você pode baixar lá, ou então pode entrar em contato com a gente também, que a gente disponibiliza, tá? Para você que não é inscrito nos nossos cursos. Então é um material assim bem didático, bem tranquilo, de fácil entendimento, tá? E com certeza vai te ajudar bastante. Então, pessoal, grandezas, né, vem de algo que você pode mensurar, que tem uma dimensão, tá? E aí, quando se trata de grandezas elétricas, a gente tem que conhecer bem a eletricidade, né? O que é elétrica, o que é eletricidade. E na segurança do trabalho, a gente fala muito da questão do perigo da eletricidade, né? Porque a eletricidade é uma grandeza, ou é algo, né, que não possui cheiro, né? Não possui cor, você não consegue ver, né? É algo invisível, é como se não existisse, de certa forma. Então, se você olhar para um condutor, só olhando, né, apenas olhando, você não sabe se esse condutor está carregado ou não, se ele tem eletricidade ou não, né? Isso é um risco muito grande para aquelas pessoas que estão ali envolvidas em atividades com eletricidade, né? E aí você tem instrumentos para medir, né, para mensurar, tá? Como eu tinha passado para vocês, né, é complicado porque você analisando assim friamente no primeiro momento, né, dá a impressão que a eletricidade nem existe, né? Se a gente for pensar assim de uma forma mais superficial, né? E na verdade existe sim, e não só existe como é proveniente da matéria, né? E quando a gente fala de matéria, a primeira definição que vem na nossa mente, né, vem lá do ensino médio, né, do colegial, onde nós aprendemos, né, a definição de matéria, que é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, é bem interessante. Então, ocupa um lugar no espaço, possui massa, você consegue pesar, né, vamos dizer assim, né? Enfim, interage com a gravidade, não é isso? E se a gente for pegar a matéria, né, e for dividir ela, então você vai começar por um pedaço grande, relativamente grande de matéria, vai dividir pela metade novamente, pela metade novamente, de forma que essa partícula, né, essa parte da matéria se torne cada vez menor. E aí nós vamos chegar em uma outra definição que nós aprendemos também lá no ensino médio, que é o átomo, né? E aí, quando a gente olha para dentro desse átomo, né, a gente encontra outras partículas dentro desse átomo, né? Você encontra lá o elétron, né, dentro do átomo. Aqui a gente tem um modelo atômico, tá? Isso aqui representa mais ou menos como que é um átomo, tá? É uma ideia que a gente tem para a gente entender sobre modelo, né? O que é modelo.
Imagine que eu fale sobre uma determinada pessoa para você. Então eu falo para você se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gordinha, se ela é magrinha, se ela tem a pele clara, escuro, cabelo grande, cabelo pequeno, a cor dos olhos, né? Eu descrevo ela para você. Evidentemente, você vai conseguir imaginar a pessoa, né, pela minha descrição. Porém, eu posso também trazer o modelo para você. O que seria um modelo, né? Trazer uma pessoa que seja parecida, que seja ou igual, idêntica, né, muito próxima das características que eu descrevi. Então, por exemplo, eu trago o irmão gêmeo dela. E aí eu vou ter um modelo, né, que é algo que você vai usar como parâmetro para entender, para saber como que de fato é a pessoa ao qual eu tinha me referenciado antes. E aí, pessoal, como o átomo é algo que a gente não consegue ver, né, pelo menos a olho nu, foi proposto um modelo atômico, né, conhecido como modelo atômico de Bohr, né? Niels Bohr foi o cientista que criou esse modelo, e ele desenhou isso aí, né? E aí representou dessa forma aqui. Então você tem aqui no núcleo, né? Uma região concentrada muito densa, né? Com algumas partículas chamadas de nêutrons e prótons. E aí em volta desse núcleo, que a gente chama de núcleo, né? Esse concentrado de partículas de prótons e nêutrons, em torno você tem os elétrons orbitando ali, tá bom? E basicamente, pessoal, a eletricidade vem disso daqui, né? Do movimento desses elétrons aqui, tá bom? Então, quando você tem elétrons se deslocando, né? O fluxo de elétrons, você tem a corrente elétrica. E quando você pega um ponto, né, com essas cargas, com esses elétrons e compara com o outro, né, faz uma comparação para saber a diferença de um ponto para o outro, tá? Você tem a tensão elétrica. Né? O que é tensão? Né? Tensionar é fazer uma força, né? Tensão é forçar, fazer força. Né? Quando a gente fala de tensão elétrica, né? Tensão elétrica. Elétrica lembra de elétron, né? Então, tensão elétrica é uma força que vai fazer com que esses elétrons, né, que estão na matéria, em todos os corpos, né, afinal de contas, o átomo ele é presente em toda a matéria. A tensão elétrica é a força que vai fazer com que esses elétrons se movimentem, tá? E aí eu gostaria de falar algo muito importante para vocês, né, que com certeza vocês já pararam por observar, né? Na natureza, quando você tem algum tipo de diferença, tá? Naturalmente, a natureza busca o equilíbrio dessa diferença, tá? Deixa eu explicar melhor para vocês o que eu estou querendo dizer. Se eu segurar esse mouse nessa altura, né, aqui eu estou num nível, imagine que eu estou aqui meio metro de altura em relação aqui ao plano, né? Se eu soltar, esse mouse vai cair e depois vai entrar em equilíbrio aqui nesse plano, né? Ele vai ficar paradinho aí. Por que que ele caiu? Ele caiu, pessoal, porque existe uma diferença de altura, não é isso? Interessante, né? Uma pergunta para vocês. O que acontece se eu estiver aquecendo lá o meu copo com água, né? Meu copo com água no fogão, e eu desligar o fogo, né? Tá quente, né? Tem uma chama ali aquecendo o recipiente. Desliguei o fogo. Com o tempo, a água vai diminuindo a temperatura até ficar com a mesma temperatura do ambiente, não é isso? Olha só a diferença. Eu falei de diferença de altura, falei sobre diferença de temperatura, e a tensão é uma diferença de potencial em termos de elétrons de um ponto para outro. Tá bom? Não sei se eu fui muito claro, mas se você consegue explicar de uma outra forma, deixa aí nos comentários, tá? Vai ajudar bastante. Quando eu falo da diferença aqui de altura, eu estou falando de diferença de metros, né? De um ponto para outro, tantos metros de diferença. Quando eu falo de temperatura, eu uso Kelvin, Celsius, né, o Fahrenheit, né? Eu uso uma unidade de medida.
Então, já aprendemos aí o mais elementar, né, de eletricidade, uma grandeza chamada tensão elétrica. A unidade dela é o volt, tá, representado pela letra V. E aí, quando você tem essa tensão elétrica, né, essa força que faz com que os elétrons se movimentem, né, e você tem o movimento do elétron, né, dos elétrons por conta dessa força, o movimento ordenado deles, a gente chama isso de corrente elétrica, tá? Então, o que é a corrente elétrica? É um movimento ordenado dos elétrons, tá bom? Os elétrons em movimento. E a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, tá? Representado pela letra A. Para deixar mais claro ainda para você, né, para que você possa entender de forma clara, né, sem nenhum tipo de dúvida, o que acontece? Quando se fala em eletricidade, já vem em mente, né, a tensão, né, quando você sabe do que se trata, e agora nós já sabemos, a corrente elétrica, e aí até mesmo o leigo, né, sabe que normalmente você encontra a eletricidade em condutores, tá? Como assim condutor, pessoal? O condutor é um material que vai permitir, né, que a passagem ali dos elétrons, né, o movimento dos elétrons. Então, nas nossas casas, por exemplo, você tem lá na tomada de energia dois fios, né? Agora são três, na verdade, tem o terra também, né? Isso quando não tem um neutro, tem um quarto condutor, né? Ou fase neutra, enfim, isso é um outro detalhe depois. Mas você tem os fios ali por onde chega a eletricidade, né? Por onde vai conduzir, né? Por onde vai passar esses elétrons. Então, pessoal, de uma forma bem ilustrativa, né? A gente tem aqui um circuito mais básico possível, né? Um circuito elétrico, né? Você tem aqui a bateria, tá? Né? Uma bateria é uma fonte de energia, né? Uma fonte de elétrons. E aí você tem aqui os condutores, né? Dois condutores. Por que no mínimo dois condutores, pessoal? Porque você precisa ter diferença, né? Você tem aqui o polo positivo da bateria e o polo negativo. Não tem como ter eletricidade num fio só, né? Você precisa ter diferença de potencial, né? Diferença de pontos de potencial para você ter o movimento, né, ordenado aí dos elétrons, tá bom? Basicamente é isso. Como eu tinha dito, a medida de tensão é o volt e a medida da corrente elétrica é o ampere, tá bom? O pessoal brinca, né? Não é voltagem, tá, pessoal? Não é voltagem, é tensão elétrica, tá bom? Quando você tem corrente elétrica ali passando, né, por dentro do condutor, né, e você tem ali também uma diferença de potencial que está fazendo com que aqueles elétrons se movimentem, né? Se você ficar paradinho ali contando os elétrons, quantos elétrons passou em função do tempo, né? E que se transformou em energia, que fez com que houvesse luz, né? Ou calor, por exemplo, e você pudesse medir isso, isso seria a potência elétrica, tá bom? E aí a unidade da potência elétrica é o watt. Isso significa, pessoal, que quanto mais energia, quanto mais elétrons estiver passando ali em função do tempo e gerando trabalho, mais potência eu vou ter, tá? Então a unidade dessa potência é o watt. Um exemplo clássico aí que a gente tem nas nossas casas é o chuveiro, né? Quanto mais potente o chuveiro, mais ele aquece, significa que mais elétrons estão passando em menos tempo, né? Comparando um tempo com outro, um chuveiro mais potente vai passar mais elétrons, um chuveiro menos potente, menos elétrons, tá? Falando de uma forma bem simples para você entender. E aí, quanto mais elétrons passar, né? Maior a corrente elétrica, maior a quantidade de amperes, vamos dizer assim, e maior a potência, tá? E, consequentemente, né, tudo isso é resultado aí da tensão e da corrente, não é isso? Se eu não tiver corrente e não tiver tensão, eu não tenho potência, tá? Então, a potência elétrica, né, ela é medida pela relação entre a tensão e a corrente, né,
de forma que quanto maior a tensão e maior a corrente, maior a potência, tá bom? Agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais complexo, tá? A gente não vai se aprofundar muito, tá? Mas é importante você conhecer. Essa potência que eu falei lá atrás do chuveiro, né? Que é transformado em calor, que você usa de fato, né? Se transforma em alguma coisa, onde a eletricidade se transforma em luz, em calor, a gente chama de potência ativa, ou seja, o que realmente fez trabalho, tá? Porém, existem outros dois tipos de potência aí, tá? Existe uma potência chamada reativa, que é um tipo de potência que não é transformada em energia, vamos dizer assim, né? É uma energia que a gente considera assim, é uma potência desperdiçada, que ela volta para a rede, ela se transforma em campo elétrico, campo magnético, tá? Não é uma energia ativa que você usa, tá bom? A gente chama de uma energia reativa, é do próprio sistema. Então, se a gente for representar isso de forma matemática, pessoal, de forma em termos de desenho mesmo, para que você possa entender de uma forma melhor, você tem algo mais ou menos desse tipo aqui, tá? Você tem aqui o eixo X, né? Representado pela linha horizontal. Você teria um eixo Y representado aqui na linha vertical, né? Então você tem aqui a seta vermelha na vertical e a seta azul na horizontal. Na horizontal é a energia que a gente pode chamar de potência ativa, tá? É a potência que efetivamente faz trabalho, né? Que é transformada em trabalho. E aqui na vertical você tem em vermelho, né, a potência reativa, que é uma potência que não se usa, tá? Um certo desperdício, né? Você não está usando aquela energia. E aí o resultado dessas duas potências, você tem a potência chamada de aparente, tá? Então a potência aparente é representada pela letra S. A potência ativa, tem um errinho aqui no material, né? Eu vou corrigir antes de disponibilizar para vocês. É representada pela letra P, tá? Desconsidero o S aqui. E a potência reativa é representada pela letra Q, beleza? Isso é a nível de conhecimento, é um conhecimento um pouco mais profundo, tá bom? Então você tem aqui, por exemplo, o motor elétrico, né? Você consegue transformar a sua potência lá em termos de energia, né? Em termos de elétron, de tensão, né? O movimento ali, você consegue transformar em potência mecânica, motores, né? Você consegue transformar em energia térmica, você consegue transformar em energia elétrica, né? Tudo isso você consegue transformar essa potência elétrica, tá? E aí você pega casos de motores, por exemplo, né? E aí você tem aí uma potência nele que você consegue extrair para o eixo, que é a potência mecânica, mas você tem uma potência que é perdida em função do próprio funcionamento magnético, né? Eletromagnético do motor. Para a gente finalizar as grandezas básicas elétricas que a gente trabalha, né, fica faltando a resistência elétrica. E o que seria essa resistência elétrica? Vamos falar aqui, por exemplo, do exemplo que eu tinha dado da queda, né, do mouse. Né? O mouse vai cair nesse sentido, tá? Por conta da diferença de altura, né, por conta da força gravitacional. Se eu soltasse aqui, ao invés de um mouse, um dispositivo que sofresse com a resistência do ar, por exemplo, uma área maior, ele ia demorar um pouco mais para cair por conta da resistência do ar, né? O ar não ia deixar cair, né? Uma folha, por exemplo, aberta, cairia mais lento do que um mouse, assim, né? Claro, por conta da resistência. O exemplo que eu dei lá do copo, né, fervendo, né, água sobre uma chama, que acontece? Mesmo que você desligue o fogo, não vai ser de forma instantânea, vai esfriar, concorda? O próprio copo ali, né, por ser de metal, ele vai estar quente e vai demorar um tempo, né? Tem uma certa resistência para que a água esfrie, ela demora um tempo, né?
E quando a gente fala de resistência em termos de elétrica, de grandeza elétrica, basicamente é o seguinte: imagina que isso aqui é um condutor, né? Está passando elétrons aqui. Então significa que eu consigo passar quantos elétrons eu quiser, o infinito de elétrons aqui? Não, né? Então eu tenho um limite, né? Eu tenho uma resistência que pode ser até o próprio corpo físico do material. Essa característica do material que dificulta a passagem da corrente elétrica é chamada de resistência, tá? E aí a gente mede a resistência elétrica, né? Pela uma unidade chamada ohm, OH-ohm. Isso devido a um cientista que estudou, tá? As grandezas elétricas geralmente estão relacionadas ao nome do cientista que fez o estudo, né, dessa grandeza em si, tá? E aí você tem o ohm, tá? O ohm é a unidade da resistência elétrica. Então, quanto maior a resistência elétrica, mais difícil é para o elétron, né? Para o elétron passar ali pelo condutor. Só para resumir, tá? Para acabar a aula de hoje, tá? Falando aí sobre as 3 grandezas básicas que a gente tem que saber, que é a tensão, a corrente e a resistência, né? Então, quando você tem ali em um condutor elétrons se movimentando, essa movimentação se deve à diferença de potencial, que é a tensão elétrica, né? E você tem também a resistência, que é o que impede que essa corrente elétrica passe de uma forma desordenada, em grandes quantidades, né? Você tem um limite, né? Uma resistência ali, né? E aí, por conta de tudo isso que a gente falou, né? Essa tentativa do elétron se movimentar ali no interior do condutor e por conta dessa resistência, gera-se um efeito que a gente chama de efeito Joule, né? O material ele se aquece, tá bom? Então, quanto mais difícil a corrente passar por ele, mais ele vai se aquecer. E aí isso a gente chama de efeito Joule. E a gente já aproveita esse efeito, né, para o funcionamento aí do chuveiro elétrico, que por sua vez aquece, né? Ferro de passar roupa, secador de cabelo, forno elétrica, churrasqueira, entre outros. Essa é uma curiosidade. Basicamente é isso, tá? Peço desculpa aí pelos ruídos de fundo, eu vou tentar melhorar isso com o tempo, tá? Mas a gente precisa ter recursos. Aqui é um ambiente que faz bastante barulho, tá? Devido a eu estar bem próximo aqui da rua mesmo. Mas o objetivo principal é transferir conhecimento para vocês, tá? Eu acredito que eu vou dar uma editada nos vídeos, vai dar para você aprender bem, mas peço desculpa pelo barulho, tá? E aproveito para pedir para você se inscrever no nosso canal, se possível fazer a compra dos nossos cursos aí, porque com certeza isso vai fazer com que a gente tenha mais recursos, consiga também oferecer um melhor conteúdo para vocês, de mais qualidade, tá? De uma forma mais eficiente, tá bom? Na medida do possível, divulga o nosso canal do YouTube, compra o nosso curso, tá? Isso é muito importante. E se não puder também, tranquilo, e o nosso objetivo é ajudar, tá bom? Espero ter ajudado você aí a entender um pouco mais sobre as grandezas elétricas. E até a nossa próxima videoaula. Valeu, um abraço, tchau!